motor e nunca o passageiro do carro da sua vida. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Isis Lourenço, coach e neuroprogramadora, e está começando o Reprogramando a Mente. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a estrutura do ser humano, falaremos também sobre estados emocionais e você vai aprender que quando você altera a sua postura, você também altera as suas emoções. Teremos também o quadro Reprogramação do Dia. Quer aprender mais sobre coach e PNL? Então fique ligado, porque o Reprogramando a Mente já começou. Agora a gente vai assistir o quadro Viver do que Amo com o coach Maurício Lopes. Fique por aí. Fala aí, tudo bem? Eu sou Maurício Lopes, coach de realização profissional e empreendedorismo. No último quadro, eu falei com você um pouco mais sobre a importância do autoconhecimento e falei também que todos nós, sem exceção, temos recursos internos que fazem com que consigamos executar tarefas que aparentemente parecem ser difíceis. Ou seja, tudo que um ser humano consegue fazer, eu ou você também conseguimos fazer, porque esses recursos já foram aprendidos ao longo da vida e faz com que tenhamos eles disponíveis o tempo todo. Bom, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre autoconhecimento e falar de um modelo de mente da programação neurolinguística que chama a trilogia da mente. Esse modelo nada mais é do que um resumo do estudo que foi feito após identificar as pessoas de sucesso e as pessoas de fracasso e entender como elas funcionavam. Esses 3 aspectos que eu vou te falar aqui agora é um pouco mais para que você entenda e que já comece a modificar comportamentos e atitudes em você, beleza? Bom, o primeiro aspecto se diz respeito à representação interna. Quando nós falamos sobre representação interna, estamos nos referindo a tudo ou todas as informações que captamos pelo mundo e armazenamos internamente e processamos essa informação. Você já se perguntou por que 2 pessoas, quando veem o mesmo carro, uma acha o carro bonito e a outra acha o carro feio? Bom, a verdade é que quando 2 pessoas observam o mesmo acontecimento ou o mesmo objeto, elas criam representações internas que fazem com que elas sejam únicas. Agora, substitui o carro, por exemplo, por uma demissão de emprego, ou por um negócio que faliu, ou por uma doença na família, e perceba que, mesmo com um acontecimento só, pessoas tiram representações daquilo que está acontecendo e isso afeta diretamente a vida delas. Isso nós chamamos de representação interna, das informações que captamos do mundo e armazenamos internamente no nosso cérebro. O segundo aspecto se diz respeito à nossa fisiologia, à nossa postura corporal e como nós nos postamos frente aos desafios. Acreditando ou não, o nosso corpo interfere nas nossas representações internas e quando nós modificamos a nossa saúde corporal, assim como praticar exercícios ou comer comidas saudáveis, estamos afetando diretamente as nossas representações internas, certo? E o terceiro aspecto se diz respeito à linguagem. E dentro de linguagem nós podemos ainda dividir em 2 partes, a linguagem não verbal e a linguagem verbal. A linguagem não verbal é todos os nossos movimentos corporais, assim como as expressões faciais, a postura dos nossos ombros, a posição dos nossos pés ou das nossas mãos, ou se ficamos vermelhos ou não frente a alguma circunstância. A verdade é que o nosso corpo conversa o tempo todo com o nosso cérebro. E isso é expressado por meio de linguagens não verbais, ou seja, posturas corporais, movimentos corporais. Quando falamos sobre linguagem não verbal, estamos nos referindo à nossa postura corporal, à expressão facial, postura dos ombros, posicionamento dos pés, se ficamos vermelho ou não, isso é um indício de que estamos tendo uma linguagem não verbal, estamos expressando não verbalmente, sem falar, algumas coisas que estão acontecendo internamente. E por último, a linguagem verbal, que nada mais é do que as palavras que falamos, que externalizamos e também o que falamos internamente. Isso afeta diretamente os nossos comportamentos. Para ficar mais claro para você entender, a trilogia da mente é nada mais do que a interligação de alguns sistemas do nosso corpo, que faz com que sejamos as pessoas que somos, que tenhamos os resultados que temos. Bom, a fisiologia, a representação interna e a linguagem são aspectos extremamente importantes que, se modificarmos alguns deles, modificamos os outros e assim mudamos os nossos comportamentos e atitudes.
Vou falar um pouco mais para você como nós podemos fazer para modificar na prática todos esses comportamentos. Quando eu falo sobre representação interna, uma forma simples de fazer isso é modificar a qualidade das informações que eu capto. Ou seja, se eu ando com pessoas negativas e ouço muitas reclamações ao longo do dia, provavelmente essas informações negativas que eu capto, eu acabo armazenando no meu cérebro e muda a representação interna do mundo externo que eu recebo. Se eu ando com pessoas positivas, por exemplo, que só falam coisas positivas e possibilitadoras, eu acabo influenciando na minha representação interna e mudo os meus comportamentos. Essa é uma forma muito simples de fazer isso, além de mudar os próprios pensamentos. Quando eu falo sobre fisiologia, uma forma simples de poder modificar a fisiologia é praticarmos atividade física ou, por exemplo, comer alimento saudável. Dessa forma, nós modificamos a nossa fisiologia e automaticamente modificamos a nossa representação interna, as nossas emoções. Se eu ando, por exemplo, com um corpo saudável ou um corpo não saudável, isso de fato altera as minhas representações internas e também altera os meus pensamentos. Bom, e por último, quando se fala sobre linguagem, nós podemos fazer a modificação sobre a linguagem, por exemplo, a linguagem verbal, modificando as coisas que falamos externamente e falamos para nós mesmos. Se essa linguagem é uma linguagem positiva ou negativa, ou se eu levo muito negativismo nas coisas que eu falo. E por último, a linguagem não verbal se diz respeito à nossa postura corporal. E quando eu mudo a minha postura corporal, eu automaticamente mudo os outros aspectos dentro da trilogia da mente. Muda a representação interna e muda a minha linguagem. Porque se eu tenho uma postura de uma pessoa que tem sucesso na vida, eu provavelmente vou ter comportamentos e atitudes parecidas com isso. Entende isso? Então a postura corporal, ela influencia diretamente nos meus pensamentos, assim como as linguagens não verbal e a linguagem verbal também. Bom, se você gostou de tudo que eu falei, no próximo quadro eu vou falar um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Espero que você tenha gostado. Tchau! Agora a gente vai falar com a coach Gisele Pires no quadro dela, Melhor Versão de Você. Acompanhe porque tá imperdível. Olá, que bom ter você aqui comigo novamente em mais um quadro da Melhor Versão de Você. E hoje irei falar com você sobre o poder do estado emocional e o quanto nosso corpo fala conosco e muitas vezes não sabemos escutá-lo. Quero então que a partir de agora você comece a se observar mais. Uma dica, logo mais, vá até a frente de um espelho e observe como está a sua postura. O nosso corpo ele nos dá sinais e representa o nosso estado emocional. Ele nos mostra quando estamos em um estado emocional que nos limita ou nos impulsiona. Mude sua postura e assuma um estado emocional poderoso. Fique aí ligado até o final deste quadro que irei ensinar algumas posturas para você acessar um estado emocional de excelência. Eu quero que você, neste momento, imagine como seria uma pessoa com andar cabisbaixo, ombros caídos, costas relaxadas e pescoço para frente. Talvez essa pessoa nem saiba o que ela está representando para o mundo exterior. Mas uma postura assim, muitas vezes são sinais de tristeza, desânimo, falta de energia, cansaço e até mesmo desmotivação, frustração ou uma decepção com algo. Pelo aspecto físico da pessoa, nós conseguimos perceber o seu estado emocional dominante. E o estado emocional, ele é capaz de imprimir no nosso corpo uma postura. E então, mudando a sua postura, você também consegue mudar o seu estado emocional, concorda comigo? Você pode, então, se colocar em um estado emocional de empoderamento, motivador ou impulsionador, que transmita segurança, confiança, tanto para você quanto para o outro. Um exemplo, em uma entrevista de emprego, pensa comigo, se o indivíduo chegar em uma entrevista cabisbaixo, que estado emocional ele vai estar passando para a pessoa do RH que está analisando o perfil dele para a contratação? A probabilidade dessa entrevista não ter um bom êxito é muito grande. Observe então como é importante estar em um bom estado emocional. Já pensou que a mudança da postura pode mudar o seu comportamento em qualquer momento? Basta você querer e se permitir? Eu desejo que você tenha uma linguagem corporal de poder.
porque as mudanças causadas na postura não são apenas percebidas pela nossa mente consciente, mas sim também registrada e impressas pelo nosso inconsciente. Então vamos lá! Eu quero te mostrar que em apenas 2 minutos você consegue alterar a fisiologia do seu corpo, aumentando o nível de testosterona, que é o hormônio da energia, e a queda do cortisol, que é o hormônio do estresse. Essa equação é ideal para melhorar a confiança, bem-estar, energia, para enfrentar situações em que exigem mais segurança, iniciativa e coragem. Nos dias atuais, estamos sendo bombardeados por estarmos expostos a desgastes emocionais como reclamações contínuas, aumento de violência, insegurança pela situação econômica do país, ou seja, estamos cercados de maior negatividade no ambiente que acaba muitas vezes afetando o nosso sistema nervoso central. Você sabia que em um momento de medo, raiva ou ansiedade, fazemos mal ao nosso organismo? Pois bem, neste estado, a reação liberada é o cortisol e a noradrenalina, causando um desequilíbrio, o qual o corpo leva em torno de umas 6 horas para se reequilibrar. Pensa no estrago causado em nosso corpo. Mas nós podemos reverter isso usando uma poderosa ferramenta de evolução humana, a PNL, a Programação Neurolinguística, e mudar nossa postura e acessar um estado emocional estratégico e de excelência. Agora, eu irei ensinar algumas posturas para você. Coloque-se de pé, com os pés bem apoiados e firmes no chão. Essa será nossa postura número 1, a postura da Mulher Maravilha. Calma aí, homens, já eu irei ensinar uma postura para vocês também. A postura número 1 da Mulher Maravilha, com as mãos na cintura, peito aberto, base firme, repita: eu posso, eu consigo, eu sou poderosa. Tudo o que afirmamos para o nosso cérebro 7 vezes mais, ele toma como verdade. Então vamos lá agora para a postura 2. Super-homem. Mãos cerradas na cintura, peito aberto, cabeça levemente erguida, repita: poder e superação, poder e superação. E agora a postura 3, poderoso chefão. Sentado em uma cadeira ou em pé, com as mãos entrelaçadas atrás da nuca, inspire profundo e repita: eu sou fera. E a postura número 4 da vitória, mãos cerradas, como se você fosse dar um soco no ar para cima. Repita: eu consegui. E agora é só praticar e sentir cada vez mais esse estado emocional poderoso, atribuindo valor ao seu potencial que estava escondido aí e que vale a pena desenterrá-lo. Desejo a você um dia repleto de boas energias e com um estado emocional poderoso. Gratidão e até breve! Olá! Hoje eu vou passar para você mais um modelo de reprogramação mental que nós da PNL utilizamos para termos resultados de sucesso. E se você acompanha o nosso programa, você já deve ter percebido que eles têm uma continuidade dos assuntos. É uma sequência, uma série. E fique tranquilo que se você ainda não conseguiu ver, eles estão disponíveis nas nossas redes sociais, tá bom? Bom, hoje eu vou falar sobre estados emocionais. Todos os nossos estados emocionais são controlados pelo modelo que o Maurício Lopes já explicou no programa de hoje e que nós chamamos de tríade do sucesso. O seu estado emocional, ele é determinado pelos seus pensamentos e além de tudo aquilo que você pensa, ele também é determinado pela sua fisiologia, conforme a Gisele Pires nos ensinou hoje também. Ou seja, o como você posta o seu corpo frente às vicissitudes da vida, frente às suas questões do seu dia a dia e também através da sua comunicação interna. E isso é neurofisiológico, gente. Você acreditando ou não, é assim que acontece dentro de nós.
Eu quero que você, nesse momento, pense em um chinês em depressão. Pense agora em um americano em depressão. Pense em um italiano em depressão. Pense agora em um jamaicano em depressão. Triste. Tem diferença? Sabe por que não tem diferença? Porque tristeza é tristeza em qualquer lugar do mundo. Por isso que é neurofisiológico. Nós, seres humanos, temos 4 emoções básicas, que é a raiva, a tristeza, felicidade e o medo. E a gente acessa esses estados emocionais o tempo todo em nossas vidas. Como? Através de como nós representamos dentro de nós tudo aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. E os nossos estados emocionais determinam a nossa qualidade de vida. A sua conversa interna impacta diretamente em como você se sente, porque a maneira que você se expressa altera o seu estado emocional. Se você fala para você mesmo que você consegue, você se sente em um estado possibilitador, não é verdade? E se você fala que você não consegue, automaticamente, eu quero que você preste atenção em você mesmo a partir de hoje. Porque automaticamente você já abaixa seu ombro, já abaixa um pouco sua cabeça. Porque a sua linguagem determina o seu estado. Não tem dias que você levanta de manhã e olha para o sol e aí você diz para você mesmo: hoje o dia vai ser espetacular, vai ser um dia fantástico em direção dos meus sonhos. Isso não interfere no seu estado emocional? E aí no outro dia você levanta, olha para o mesmo sol do dia anterior e fala para você mesmo: nossa, que saco, não aguento mais esse trabalho. Não queria nem ter levantado da cama hoje. Como será que vai ser seu dia? Porque essa linguagem ferra o seu estado emocional. Então, para que você tenha um estado emocional poderoso, para que você tenha brilho nos olhos, para que você tenha energia, para que você tenha desejo pela vida, mude a forma de se comunicar com você mesmo. Altere os seus pensamentos. Comece a dar percepções possibilitadoras nos seus desafios do dia a dia e mude a forma que você posta o seu corpo perante a vida, porque é você o criador dos seus estados emocionais. E você pode começar a fazer isso de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais assertiva, através de tudo que a gente está te ensinando no Reprogramando a Mente. E talvez, se você quiser aprofundar um pouco mais na sua questão, o processo de coach te ajuda, e muito. Como nós já dissemos aqui, o bacana do coach com a PNL é porque é muito rápido o resultado. A gente só precisa de 10 sessões para que você atinja o sucesso que você deseja em qualquer área da sua vida. Isso é a mágica da PNL. Bom, a gente vai para um breve intervalo, fique ligado que a gente já volta. Olá, eu sou Gisele Pires e hoje irei contar uma metáfora para você. Tenho certeza que você vai se identificar. Imagine só, se eu colocar um sapo em uma panela e enchê-la de água e levá-la ao fogo. Vai perceber algo muito interessante. Ele se ajusta na temperatura e permanece lá dentro e continua se ajustando conforme for o calor aumentando. E quando está perto da fervura, o sapo tenta saltar fora da panela, mas não consegue, porque está muito cansado devido a tantos ajustes e morre. Diriam que quem matou o sapo foi a água fervendo, mas quem matou o sapo, na verdade, foi sua incapacidade de decidir quando pular fora. Então, pare de se ajustar a pessoas erradas, relacionamentos abusivos, amizades parasíticas, trabalhos, fim de carreira e tantas situações que vivem te esquentando. Você já fez tudo o que pôde
e ainda tem que viver fazendo mais e mais. Você corre o risco de morrer tentando e não alcançar nada. Então, exponha o que está acontecendo, o que está sentindo, o que pensa. Saiba quando pular fora, mas tenha atitudes mais assertivas. Enquanto ainda dá tempo, modifique-se e transforme-se. Torne-se na sua melhor versão de você. Oi, tudo bem? Eu sou Maurício Lopes e estou passando aqui para compartilhar uma breve história com você. Na verdade, essa história eu costumo contar para uma boa parte dos meus clientes. É uma grande metáfora para que faça com que a gente reflita sobre a vida. Há muito tempo, existia um borboletário e o criador de borboletas esperava ansiosamente para que aquelas borboletas conseguissem sair do casulo e voassem pelo borboletário. E chegou o grande dia e uma a uma foi conseguindo romper o casulo e abrir as asas para que conseguisse voar. Depois que todas as borboletas nasceram, o criador de borboletas reparou que lá no fundo do borboletário existia um casulo e uma borboleta não conseguiu abrir as asas. Ele, sem perceber muito no que estava fazendo, pegou uma tesoura e cortou delicadamente o casulo para que aquela borboleta conseguisse nascer. Então ele foi lá e ajudou ela a abrir as asas e romper o casulo. Aquela borboleta nunca voou na vida. Ela nunca conseguiu dar um voo sequer. O criador de borboletas só depois foi entender que aquela borboleta só iria conseguir voar se ela fizesse o esforço de abrir o casulo. Ele entendeu que fazer o esforço para romper o casulo era necessário para que aquela borboleta voasse. Na nossa vida, geralmente, quando nós necessitamos de ajuda e não nos esforçamos ao máximo para conseguir atingir os nossos objetivos, acabamos não desenvolvendo musculaturas para seguir em frente. E o mesmo acontece quando nós ajudamos as outras pessoas, quando nós impedimos que outras pessoas evoluam na vida. Bom, espero que essa história tenha feito sentido para você. Um grande abraço e até a próxima. Pessoal, o programa acabou, a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. O Reprogramando a Mente volta na próxima semana, no mesmo horário. E eu te pergunto, você quer aprender a ter melhores comportamentos mais conscientes? Você está se sentindo estressado, se sentindo sobrecarregado? Então acompanhe o próximo programa, porque a gente vai falar sobre tudo isso, ok? E se você quiser falar com a gente, tem o WhatsApp do programa que está aí na tela e também todo o conteúdo do programa estará disponível nas redes sociais. E que você coloque em prática tudo que nós te ensinamos hoje. Tenha uma semana de excelência e muito produtiva e seja você o condutor da sua vida. Até a próxima semana. Tchau, tchau!